São Paulo é apaixonante, não é mesmo? Vocês acharam que eu ia conseguir gravar a principal metrópole do país em um só programa? Nada disso. Então, a partir de agora, eu te convido para passear junto comigo pelas ruas, pelos sabores e pelos encantos de Sampa, a minha cidade. E eu prometo para vocês e para mim mesmo que eu vou redescobrir essa cidade, porque eu sei que tem muita coisa que eu ainda não conheço. E a minha dica para você que vem a São Paulo, principalmente para quem fica mais de 2 dias, é alugar um carro, até pela mobilidade que você vai ter. O metrô é muito bom, o transporte público funciona, mas tem suas limitações de horários. Então, se você quer correr de um lado para o outro para a cidade, vamos alugar um carro. Para isso eu estou aqui na Unidas e esses caras têm a frota mais nova do Brasil. Vamos alugar esse caramba. Uma das coisas mais legais é a diversidade que eles têm aqui. Desde carros pequenos, econômicos, até os maiores, né? Até caminhonete tem aqui, né? Tem SUVs, caminhonete. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um carrinho mais alto pra gente poder fugir dessa buraqueira que São Paulo tem. Prefeito, vamos tampar esses buracos aí. Pô, meu irmão, muito obrigado. Tá vendo aí? Rápido, prático, eficiente. Bora conhecer São Paulo? O centro de São Paulo é um lugar muito diversificado e cheio de história. Aqui encontramos alguns dos principais pontos da cidade, como o Pátio do Colégio, a Catedral da Sé, o Edifício Copan, o Teatro Municipal e o Bairro da Liberdade, que é reconhecido por abrigar a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Além do Mercadão, que chama atenção por sua arquitetura e oferece uma grande variedade gastronômica. E claro, sem esquecer do seu famoso sanduíche de mortadela. Caminhar pelo centro de São Paulo já é uma coisa muito legal, uma descoberta em cada esquina e eu super recomendo que você faça isso. Agora, o que poucas pessoas sabem de uma nova atração que é o Mirante Santander. Lembra do antigo Banespa? E lá atrás, nos anos 50, o Banco do Estado de São Paulo? É isso mesmo, disseram para mim que é imperdível e eu vou saber se é mesmo e vou contar para vocês. E a nossa experiência aqui no Farol Santander começa a partir de uma sala que me disseram que é super especial, onde eles contam a história desse edifício. Vamos descobrir esse lugar. Olha que sala incrível! Eu jamais imaginei encontrar um lugar assim. Parece que eu estou nos Estados Unidos. Olha. São Paulo, apaixonada pelo café, caminhava em uma só direção. Sensacional. Ó, eu tô aqui, ó, batendo palmas aqui para São Paulo e para o Farol, porque simplesmente, ó, arrepiei. Eu vejo o Farol Santander na varanda de casa, então não deixa de ser emocionante para uma pessoa que mora em São Paulo. E aqui, uma sala interativa. E essa segunda sala, ela é meio escurinha de propósito, porque é interativa. Aqui você aperta o botão, ó, e os painéis se acendem contando parte da história desse prédio que começou a ser construído em 1939 e terminou só em 47. Demorou todo esse tempo em função da guerra, teve uma pausa na construção, mas é linda essa história, né? Você consegue acompanhar através de documentos, fotos, olha que maravilhosa essa história e esse passeio, né? E agora a gente chegou no 3º andar, que é uma viagem ao tempo. Imagina só que eles reproduziram exatamente o ano de inauguração
desse edifício lá para a década de 50 e a gente vai viajando nessa história para a década de 60 também. Todo o mobiliário é original, então eu queria que vocês reparassem nos detalhes, na máquina de escrever, no carimbo, nos cadernos que eles anotavam. Olha só que escrivaninha interessante. E cada sala que a gente vai passando, é de arrepiar, o relógio original. E no finalzinho aqui, a experiência é bacana. Eles fazem você abrir uma conta, então é uma simulação de que eu vou abrir uma conta agora no Banco São Paulo, que na época se chamava Banco São Paulo e depois foi para o Banespa. Mas olha só, nome, vamos lá. É uma máquina de escrever sensacional isso aqui. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado desse prédio é esse lustre, que é o maior que eu já vi na minha vida. Ele tem 13 metros de comprimento, pesa 1,5 toneladas, 10 mil cristais, 150 lâmpadas e ele é deslumbrante, né? Ele é lindo demais, vale você parar um pouquinho, prestar atenção nele, porque olha, lindo. Lá de baixo também deve ser muito bonito, eu não tinha reparado nele lá embaixo e na saída certamente eu vou fazer uma foto porque, olha... Outra coisa que eu estou reparando são os detalhes, eles mantiveram tudo muito fiel ao original. Esse parapeito, por exemplo, você vê que ele é todo em Art Deco. E esses detalhes é que fazem a experiência ainda mais autêntica, da gente voltar no tempo e entender a história do edifício. Eu estou aqui de boca aberta, admirando o processo criativo desse artista chamado Vica Muniz, que utilizou restos da reforma desse prédio para construir esses quadros, não só reproduzindo o mirante, mas também a vista do mirante. Olha só, isso é só resto de material. Olha lá, ó, eles pegando lixo e construindo uma obra de arte belíssima. Vou tentar mostrar para vocês bem de pertinho para observarmos os detalhes. Então, olha só que ele utilizou até sujeira para fazer essa obra de arte aqui. Então tem fios, quando a gente olha bem de pertinho são fios, uma fiação, um pedaço de escavadeira. Cara, é incrível isso aqui, umas molinhas, parafuso. Chegando no 20º andar, aqui uma placa muito legal que mostra todo o passeio, né? Dos primeiros andares que passamos e agora no 20º andar, aonde você vai encontrar exposições temporárias, que é legal, porque de tempo em tempo eles trocam e já é um motivo diferente para você vir aqui fazer esse passeio. E uma coincidência maravilhosa, a exposição que está agora, vai ficar até julho de 2019, é da Hebe Camargo. Eu tive o prazer de conhecer a Hebe numa gravação que eu fiz lá na Rede TV e bati um papo com ela no camarim. A gente de cara já temos aqui uma linha do tempo que conta toda a história da Hebe desde o seu nascimento. É uma exposição interativa, né? Então você aqui, ó, aperta o botãozinho e... Incrível, a Hebe era maravilhosa, né? E aqui a gente vai tirar uma foto dando um selinho na Hebe. Aê!
O que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, que a experiência está sendo inacreditável, uma sala melhor que a outra, e eu ainda não cheguei no topo do prédio, mas eu prometo que agora, depois de ter passado por essa exposição de espelhos do Sérgio Sala, vamos para lá, né? Pelo amor de Deus, muito legal, muito legal, não dá vontade de ir embora. Então, aí vai uma outra dica, reserve pelo menos de no mínimo 3 horas para visitar o Mirante Santander. Enfim, nessa vista maravilhosa aqui do farol, e demos sorte, porque de manhã estava um pouquinho nublado e agora o céu se abriu. Algumas coisas que a gente consegue enxergar daqui de cima. À esquerda temos o finalzinho da 23 de maio, aqui atrás um prédio mais alto, temos o prédio do Vale, aqui embaixo a Praça das Artes e um pedacinho do Vale do Engabaú, muito bonito. Olha só que interessante, daqui a gente tem uma vista de cima do edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu de São Paulo. Visita mais do que recomendada e ó, reserve pelo menos 3 horinhas do seu dia, porque tem muita coisa interessante para ver e conhecer aqui no Farol, combinado?